E nosso estudo de hoje está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Emmanuel vem comentar na lição 156 do livro Caminho, Verdade e Vida, Intuição. Todos os homens participam dos poderes da intuição no divino tabernáculo da consciência e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre o plano visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior. E essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é a cooperação da espiritualidade sublime trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, por meio da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos que, a golpes de esforço próprio, quebram o círculo de vulgaridades que os rodeia, tornando-se instrumentos de renovação necessária. A faculdade intuitiva é a instituição universal. Por meio de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração é essa que se verifica sempre não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Intuição, as pessoas falam muito de intuição, né? A gente vai dar aqui uma outra alternativa para a gente poder estar interpretando as intuições, para a gente poder estar trazendo para a gente a realidade do estudo da doutrina espírita. Mas a gente já falou isso até em outros estudos aqui, vamos repetir, né? Vocês estão me vendo fisicamente, estão vendo a articulação da boca, estão ouvindo o som que está sendo gravado nesse vídeo. Mas quando um espírito chega perto da gente, a gente não o vê, ele é invisível a esses olhos aqui. Algumas pessoas têm até essa faculdade de vidência, mas essa faculdade de vidência ela não está nesses olhos aqui, a pessoa vê melhor com os olhos fechados. Você fecha os olhos e tem a impressão que tem alguém aqui do teu lado. Então, está aqui, chega do seu lado, você não vê, e quando ele fala, você não vê articulação da boca nem som. Ele fala com a gente através de pensamento. Então você começa a receber uma enxurrada de pensamentos, e aí é fato que a gente começa a analisar depois que tem essa informação, né? A gente recebe dezenas, centenas de pensamentos durante todo o dia. Tem pensamentos que vão nos levar para o lado bom da vida, vão estar o tempo todo nos guiando, porque esse a gente tem certeza absoluta de que acontece sempre. Deus coloca ao nosso lado espíritos amigos que estão para nos ajudar. A gente tem que ter essa certeza. É tão bom quando a gente tem essa certeza, a gente não sai do campo da fé, do achismo. Eu tenho certeza, está do nosso lado. E também a gente recebe por intuição também alguns pensamentos que não são os mais convenientes. Eles estão se comunicando com a gente e a gente entra naquele conto chinês velho, né? Parece que dentro de mim existem dois cachorros, um bom e um mal brigando. Qual é o que vence? Aquele que é o alimento. A gente tem os espíritos nos ajudando? Tem, mas se eles percebem que a gente está mais inclinado a seguir a intuição para o lado equivocado, eles se afastam e se colocam apostos o tempo todo para estar nos ajudando quando a gente precisar também de ajuda. Muitos deles até nos ajudam de maneira anônima, muitos deles. Mas, na cabeça deles, eles falam assim, não, ele ainda precisa dessa experiência, então deixa ele passar por essa experiência, porque nada se perde na natureza, nada, nada, nada. A experiência negativa vai te trazer como consequência a reação, a ação e reação, causa e efeito. Vai trazer o efeito daquilo que você praticou. E com aquele efeito você vai trazer dor, vai trazer sofrimento, que daqui a pouco vai te fazer rever os conceitos e não cair mais naquele problema, não praticar mais aquilo. Então tudo é permitido. Mas o que é a intuição? A intuição são os espíritos que estão perto da gente, que têm concessão de Deus, como está dizendo aqui, né? Até no final do texto, ele fala assim, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. E as concessões, ou melhor, as intuições, elas se fazem muito presentes, principalmente nos momentos de crise, nos momentos de
emergência. Então, é muito comum, e a gente não vai ter nunca, né, a noção de como isso acontece. Você está, de repente, por um determinado lugar, né, à noite, um lugar ermo, e de repente vem aquela intuição para você, não, eu vou virar por aqui. Você sai do caminho e ali na frente teria um problema mais grave, né? Mas você foi intuído a sair daquele lugar. E tem gente que fala assim, livramento. A gente não gosta de usar a palavra livramento, porque livramento, muitas das vezes, como ela é empregada, ela dá a impressão de que Deus, Jesus, está privilegiando alguns. E não existe esse privilégio de algum. Não existe, absolutamente não tem privilégio de ninguém. O que acontece é o que você tem que viver, você vai viver porque é para o teu aprendizado. Se você tiver que ser assaltado, você vai ser assaltado. Se você tiver que viver um momento desse aí que é sempre muito constrangedor, muito triste, né? À noite, de ser rendido, você vai viver aquilo faz parte do teu aprendizado e você vai passar por aquilo. Então não é livramento, né? Mas na verdade está tendo um trabalho de intuição. Então eu me lembro de algumas intuições muito interessantes e algumas que foram muito marcantes até. Uma que foi muito marcante comigo foi de uma época que eu estava fazendo faculdade ainda, com meus 22, 23 anos de idade, 21, 22. Eu estudava em Niterói, e aí pegava a Ponte Rio-Niterói todo dia, porque eu ia lá para a UF, né? Me formei na UF. E aí o que acontece? Tem um dia que eu estou voltando da faculdade e veio uma voz muito alta, assim, parecendo que alguém gritou do meu lado, acidente. E ao mesmo tempo eu vi um pneu, como se fosse um pneu na estrada. E eu estava correndo, eu diminuí a velocidade do carro, e realmente quando fiz a curva tinha um pneu, eu passei por cima do pneu, eu podia ter capotado com o carro, podia ter trazido umas consequências bem mais graves. Aí falou, mas você teve um livramento. Não, é porque eu não tinha que ter passado por aquele acidente. Se tivesse que ter passado por aquele acidente, eu ia passar querendo ou não querendo, porque tudo que acontece que a gente considera até que é ruim, na verdade não é ruim, na verdade está sendo concedido por Deus para o nosso aprendizado. Mas a intuição, ela funciona dessa maneira. Então teve um determinado momento em que eles falam para a gente aqui, como diz na Epístola de Pedro, né? A profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A diferença é que tem algumas palavras assim, né? Elas só mudam o sentido, mas o fenômeno é o mesmo. Vai falar que é intuição quando está sendo alguém para te ajudar. Quando não está sendo alguém para te ajudar, o fenômeno é o mesmo. Alguém vai se aproximar, vai jogar a ideia para cima de mim, eu vou alimentar aquela ideia ou não, mas aí eu vou chamar de influência obsessiva, né? Vai dar os outros nomes aí, né? Má influência, qualquer coisa parecida. Mas quando for falar de intuição, está ligado diretamente a essa coisa aqui da profecia, está ligado aos homens que foram inspirados pelo Espírito Santo, e esse Espírito Santo é um nome coletivo que na verdade é dado para todos aquele grupo de espíritos que estão trabalhando até hoje aí no mundo, do lado de lá da vida, né, no mundo espiritual, em prol de cada um de nós, porque nós estamos mergulhados numa grande escola, gente. Um dia a gente vai ter essa noção, né? Enquanto a gente está tendo essa vida aí toda social, está tendo essas grandes metrópoles, todos os acontecimentos de violência urbana, tem, entre aspas, espíritos santos por aí, vigiando todos os lugares, observando e dando oportunidades e sabendo exatamente, né, quem é quem. Eles também têm fichas de cada um de nós, mas não precisa, porque para os espíritos nós mesmos já somos autofichas. Eles olham para o nosso perispírito e veem quais são as nossas maiores necessidades, quais são os nossos maiores problemas. Eles estão aqui nos ajudando o tempo todo. São os mensageiros mesmo de Jesus. Isso, num primeiro momento, a gente fica com essa informação, estuda, mas na hora que você consegue comprovar isso, a vida começa a tomar um outro rumo. Porque eu vou para todos os lugares, principalmente quando a gente tem amor no coração mesmo, tem vontade de servir, tem vontade de fazer alguma coisa, você vai destemidamente porque eu estou fazendo a minha parte. Se tiver que passar por essa ou aquela experiência desagradável, vamos passar, mas vamos passar com dignidade. Mas a intuição
é um presente de Deus para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.